Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Corpus Christi, o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Quinta-feira, 4 de junho de 2026. Irmãos, nessa missa rezaremos pelas seguintes intenções: pelas almas da família Carlos, Durval Bergo, Silvia Luquezzi Bergo, e pelo 6º dia de Danilo do Vale, também pelas almas do purgatório. Também rezaremos pela saúde e proteção da Dona Menininha Bonifácio, Alicia Bueno Bonifácio, Jesuíno Bonifácio Neto, Maria Helena Araújo, Vini Oliveira, Joaquim Seleguim, Dona Diva. E em ação de graças ao Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, e pelos 20 anos do casal Marcelo Viso Ramon e Márcia de Souza Viso Ramos. E sendo comunitária, também vamos rezar pelas intenções que cada um aqui traz em seu coração. Com muita alegria, cantemos para dar início à Santa Missa. Venham, venham todos para a ceia do Senhor. Casa iluminada, mesa preparada, com paz e amor. Porta sempre aberta, Pai amigo, aguardando acolhedor. Vem do alto por Maria, este pão que vai nos dar. Pão dos anjos, quem diria, nos fará ressuscitar. Canta a igreja o sacrifício, que na cruz foi seu início, e antes Jesus quis se entregar. Corpo e sangue em alimento, precioso testamento, como não nos alegrar? Venham, venham todos para a ceia do Senhor. Casa iluminada, mesa preparada, com paz e amor. Porta sempre aberta, Pai amigo, aguardando acolhedor. Vem do alto por Maria, este pão que vai nos dar. Pão dos anjos, quem diria, nos fará ressuscitar. Em todas as paróquias da Arquidiocese de Campinas está sendo lembrado o Congresso Eucarístico aqui realizado. 25 anos passaram. Eu acredito que muitos de vocês estiveram nesse congresso, de um jeito ou de outro. Então nós estamos lembrando, agradecendo esse privilégio que a cidade de Campinas teve há 25 anos. Eu não estava aqui, sem esnobe nenhum, eu estava inclusive fora do Brasil, mas eu acompanhava, não lá, aqui no finalzinho já estava a serviço, só para dizer que a gente também fez parte, não direta, mas indiretamente desse congresso. Então vamos juntos agradecer esse presente do céu na e da cidade de Campinas. E as intenções já anunciadas, e aquelas, como o nosso comentarista mesmo disse, que estamos trazendo. O meu agradecimento a cada um, cada uma de vocês que colaboraram, estão colaborando para esta celebração.
No finalzinho eu falo mais alguma coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com alegria nos reunimos para a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Nos tempos antigos, Deus alimentou o povo no deserto com o maná. Hoje, alimenta-nos com um pão vivo descido do céu, seu próprio Filho. Jesus nos deixa a Eucaristia com essa finalidade: tornar-nos um com Ele. Comunhão é assimilação. Jesus em nós e nós em Jesus. Acolhamos esse dom por meio da nossa adesão de fé. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Todo-Poderoso, a vós, irmão, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. E peço à Virgem Maria e aos santos anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis ao Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Trindade. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia da Palavra. Acolhamos a palavra que sai da boca do Senhor, a qual nos sustenta no caminho de fé. Alimentando-nos do pão da vida, ingressamos no dinamismo do amor oblativo e nos tornamos pessoas solidárias e de paz. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor Deus te conduziu, esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração, e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná, que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele quem fez jorrar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém,
celebra teu Deus, ó Sião. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, e a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica ao Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica ao Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Pois há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Terra exulte de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz, com teus hinos tua voz. Tanto porta, tanto ouvir, em louvá-lo não repouse. Sempre excede o teu louvor, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida. Vem com ela celebrar, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transporta o coração, pois transporta o coração. Consolei-me a festa do dia e da Santa Eucaristia, nos recorda a instituição, nos recorda a instituição. Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza. Foi-se a Páscoa dos judeus, foi-se a Páscoa dos judeus. Era sobre o antigo povo, o que é velho cede ao novo. Hoje à noite chega a luz, hoje à noite chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia repeti-lo até voltar, repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, tão é
caminho consagremos para nossa salvação, para nossa salvação. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, quanta coisa nós poderíamos trazer para essa nossa meditação. Muitas. Mas nós vamos pensar nessa festa de hoje, corpo e sangue de Cristo. Dentre outros elementos, nós podemos dizer que Cristo, Deus em Cristo, não quis ficar a sós. Ele quis permanecer no meio de nós. Ele quer permanecer no meio de nós.
na segunda leitura da missa de domingo, da carta de São Pedro, nós vimos: aquele que vive, vive comigo. Seria uma outra tradução que eu estou trazendo. Mas hoje nós estamos celebrando essa festa do corpo e do sangue de Cristo. Dentre outros elementos ainda, nós vimos ali na primeira leitura: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Durante estes 40 anos, para dizer que Deus nunca abandonou de modo algum os seus filhos. Ele poderia muito bem ter uma linguagem humana, ter cruzado os braços quando nossos primeiros pais pecaram, desobedecendo-o, usando até uma palavra meia chula, elementar: te vire, eu não quero mais vocês comigo. Pelo contrário, ele olhou para a humanidade, na pessoa de nossos primeiros pais que o desobedeceu, que os desobedeceu, e prometeu alguém que viesse unir o que eles tinham desunido. Então mandou Jesus Cristo. E eu disse e repito para mim mesmo, e vocês me escutam: quão nós somos felizes. Nós temos um Deus de Jesus Cristo, bem perto, bem próximo de nós. Ele poderia muito bem ter inventado, usar essa palavra, uma maneira, uma forma de permanecer conosco. Mas qual foi a forma que ele inventou? Fazer do seu corpo, do seu sangue, alimento. Foi isso que nós vimos e nós veremos em tantos outros momentos durante a nossa caminhada do ano. Jesus armando a sua tenda no nosso meio. Jesus querendo estar conosco, se fazendo alimento. E São João é muito forte nessa teologia, quando ele traz para nós as palavras do próprio Cristo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo, não é um pão morto. E ele faz depois essa comparação lá no deserto, que também Deus não abandonou, mandando que o pessoal coletasse, recebesse, recolhesse o maná para o alimento. Ali estava o símbolo, a maquete, a planta do acontecimento futuro no Novo Testamento, que é a presença viva de Deus, vivo no meio dos homens, na espécie de pão e de vinho. Por isso o alimento, pão e vinho, alimento. Jesus então usa o pão e o vinho para sair do céu e vir à terra. Sair do céu e, como já falamos, armar a sua tenda, armar a sua barraca no nosso meio. Só um Deus pode fazer isso, minha gente. E quantas pessoas duvidaram, e eu digo até duvidam, desta presença real de Jesus no sacramento da Eucaristia, no sacramento da comunhão, no sacramento do pão e do vinho. Mas não precisa, mas ele quis dar algumas demonstrações à humanidade que ele está vivo no pão, ele está vivo no vinho. Pode ser que alguns dos presentes esteve lá na cidade de Lanciano ou Lanciano, na Itália, onde nós vemos a hóstia consagrada que verteu sangue, pão consagrado, para dizer à humanidade: eu estou aqui, seus cabeça dura,
conforme nós vimos também na primeira leitura de domingo passado. Eu estou aqui, este é minha carne, este é meu sangue. E em outros lugares, Deus me deu o grande privilégio de até celebrar ali na capela onde se adora o Cristo ainda vivo, na espécie de pão transubstanciado. Sai da substância e ali permanece para falar ao mundo que Ele está presente. Me deu também o grande presente de estar em outro lugar, onde tem um corporal bastante grande, onde alguém duvidou da presença dele e ele se manifestou em forma de sangue. E tantos outros milagres eucarísticos que nós poderíamos aqui elencar, mas fiquemos com esse: o Cristo que vem neste altar. Nossos olhos humanos não vão ver nada mais, nada menos do que pão, hóstia, vinho. Mas o nosso olho de fé vai ver o Cristo eucarístico, o Cristo vivo nesse pedaço de pão, nessas gotas de vinho. Cristo vivo. E é onde que ele descreve todo o texto de hoje, dizendo que ele é o pão vivo, quem alimenta dele permanece para sempre, vive eternamente. Comeram o maná no deserto e morreu, mas esse não se trata de uma morte física, é lógico, se trata-se de uma morte espiritual. Então, minha gente, que essa nossa tarde seja uma tarde, como já está sendo abençoada por Ele, em estarmos celebrando essa riqueza tão profunda da nossa fé, que é a Eucaristia, é a ação de graças e o agradecer o presente que Ele nos deu também, junto com a vida, a nossa fé. Que Ele esteja sempre conosco, que Ele não desampare, que Ele não afaste de nós. Por isso nós falamos, Ele está no meio de nós. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces comunitárias ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, Filho do Deus vivo, que nos incentivais a celebrar a ceia eucarística, fortalecei a Igreja todas as vezes que celebra sacramentalmente na liturgia o evento da cruz, nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, Rei da paz e da justiça, que nos sustentais no caminho da vida, suscitai nos governantes o empenho pela justiça e pelo atendimento às necessidades fundamentais do povo, nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, pão vivo descido do céu, que nos chamais a entrar em comunhão convosco, mantende em nós a disposição de particular frequentemente da Eucaristia, para que aprendamos a agir conforme os vossos critérios e não os do mundo, nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, Senhor da eterna glória, que vos doaste pela salvação da humanidade, tornai participante da vossa ressurreição todos que morreram esperando por vós. Nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão.
Vamos concluir todos juntos, rezando a oração que está aí, é reservada ao presidente da comunhão, mas nós podemos partilhar, todos juntos. Atendei, ó Deus, nossos pedidos e concedei que nunca faltem o pão da vida eterna em vossos fiéis e o pão cotidiano na mesa do vosso povo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. A Eucaristia é o banquete sagrado no qual a Assembleia participa com os bens da criação e renova a aliança que Deus fez para sempre, no sangue de Cristo, com toda a humanidade. É prova de amor junto à mesa partilhar, é sinal de humildade nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si empobrece seu viver. Quem doar a própria vida, nova vida de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. A oferta é bem servir, por amor a nosso irmão, é reunir-se nessa mesa e celebrar a refeição. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, concedei benigno à vossa igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, Ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como perfeito sacrifício de louvor. Nesse sublime mistério, alimentais e santificais os vossos fiéis, para que, no mundo inteiro, o gênero humano seja iluminado por uma só fé e unido na mesma caridade. Assim nos aproximamos da mesa deste admirável sacramento, para que,
repletos da doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso o céu e a terra entoam um hino novo de adoração, e também nós, com a multidão dos anjos, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Céus e terra cantam seu imenso amor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Que bendito seja Cristo Salvador, que em seu nome veio ser o Redentor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco, concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Benedito, São Gaspar Bertone e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, cujos nomes aqui se encontram, os da urna e o que cada um traz, e o 6º dia de Danilo do Vale. Todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 para sempre seja amém, 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 para sempre seja amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nesse amor de Cristo que nos uniu, saudemos uns aos outros. Não tão grande quanto essa, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, na vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão, com fome e sede o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos
para partir, repartir o pão. A Páscoa nova da nova lei, quando o amor nos até o fim, partiu o pão, disse: isso é meu corpo, por vós doado, tomai e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, por nós levanta a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão. Isto as trevas hão de ser luz. Encontrarás Cristo no irmão, serás bendito no eterno Pai. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Não é feliz quem não sabe dar, não se aprende a lição de amar, abrir a mão e o coração para doar a vida no próprio dar. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Abre, Senhor, estas minhas mãos, para que tudo guardar. Estende um pão no coração, para doar a vida, o eterno dom. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão, com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Momentinho assentados, por favor. Apenas uma orientação para a procissão. Nós sairemos, lógico, aqui pelo corredor central, enfim, sairemos da igreja, nós vamos passar pela praça, ao lado da estátua da Mãe Preta, lá viraremos à direita até o fim da praça, contornaremos aquela banca que ali tem, viremos depois até o centro, de frente novamente à estátua da Mãe Preta, onde está o primeiro tapete, e dirigindo até o segundo tapete, de frente ao salão paroquial. E aqui eu aproveito para agradecer todas que colaboraram para a confecção desses 2 tapetes. Não sei se já viram, se não viram, os que viram recordam, os que não viram verão. Muito bonito. Formiguinhas trabalhando. Um colocava isso, outro colocava aquilo, outro colocava... E a alegria, o entusiasmo. Padre, o que você fez? Eu observei. Você não colocou nenhuma pedrinha? Não coloquei. As mãos estavam delegadas para todos vocês. Estavam delegadas. Então, o meu agradecimento àqueles que trouxeram todo o material para a confecção deste tapete. A engenharia de quem preparou o tapete. Está muito bonito, muito bonito. Deus os abençoe. E agradecer também o tapete solidário. Quem não viu vai ver lá nas escadas, está lá macarrão, arroz, feijão, óleo, etc. Bom, está lá para vocês verem. Tudo isso eu agradeço. Já coloquei aqui na missa e eu agradeço. Aproveito a oportunidade para dizer para vocês que os nossos carnês com aqueles prêmios estarão aí para serem distribuídos. Tem bastante carnê ainda, minha gente. Aproveito ainda para dizer que no começo de julho, me fala os dias, 3 e 4 de julho, nós teremos a nossa festa julina. Vamos propagando. Hoje a propagação está mais fácil, mas vocês que vão dizer, 3 e 4 de julho, salão, praça. Depois nós teremos em julho ainda, 19 de julho, nós teremos uma feijoada. Delícia! Quem vai preparar essa feijoada é o pessoal aqui do Boteco Vida Dura. Eles, o pessoal que vai preparar. Então, olha quanta coisa, né? Uma celebração rica como essa, uma celebração do tapete como foi, como está sendo e estamos terminando. Depois a festa julina, depois nossa feijoada, tá bom? Minha gente, tudo isso para fazer frente às nossas obras. Quem quiser ver, a hora que quiser ver, eu levo vocês para ver que situação que estava através de um filme e a situação que está após a confecção do material que estamos lá. Que os cupins resolveram intrometer a nossa casa. Tá bom. Acho que é isso que eu tinha que dizer para vocês. Meu agradecimento, minha ação de graça. Então nós vamos fazer a procissão com muita calma, minha gente. Nós temos a tarde toda para isso, sem precipitar, bom? A oração final nós já fizemos, agora tem um recadinho aqui do Ovisa também. Então dá, fala, pode falar.
Nós convidamos também todos a participarem e que receberam, os casais que já receberam o sacramento do matrimônio, a participarem do encontro do Ovisa, que será realizado dia 25 e 26 de julho aqui na paróquia. O Ovisa é orientação para a vivência sacramental dos casais, então todos são convidados. O formulário para vocês se inscreverem, vocês encontram aqui na Secretaria Paroquial, ou então com a dona Neide, o senhor Jorge, a Fabiana e o Messias, a Rosemarie e o Carlos, que também estão incumbidos dessa missão. E só mais uma orientação que a nossa coordenadora de liturgia pediu para eu passar para vocês, referente à procissão. Primeiro vai o padre, depois os coroinhas, depois os ministros, e aí a assembleia atrás dos ministros, ordenadamente, de forma organizada, para a gente fazer a procissão agora, tá bom? É isso, padre. Os cantos da procissão, eles estão no final do folheto aí, lá em cima, nessa parte destacada, assim, onde houver procissão. É o povo de Deus, o deserto andava, e depois tão sublime sacramento. Tá? Levem os folhetos para vocês poderem cantar. Bem lembrado, leve o folheto não só para cantar, mas também para rezar na última página com a bênção do Santíssimo. Levem com vocês. Só repetindo o que o Marcelo nos disse, o Santíssimo vai na frente, os coroinhas, os ministros da comunhão, todos vocês, com muita tranquilidade, seriedade, cantando, rezando, ou mesmo em silêncio.